Olá, que a paz de Jesus Cristo esteja com todos nesta manhã gostosa de domingo, quando estamos com o nosso consultório familiar, Ajustes Familiares, o ajuste familiar, ajuste da família brasileira. São dicas baseadas na palavra de Deus para que nós possamos ter uma vida saudável em família. O que nós vamos falar hoje é sobre fuja dos desejos carnais proibidos. Nos tempos atuais, esta situação de paixão doentia, de amor excessivo, de ciúmes excessivos, traz tragédia na vida de famílias, de pessoas. Existem muitas pessoas se divorciando, muitos casais se divorciando, porque estão numa situação de sem saber o que fazer quando uma crise chega, quando uma desavença acontece, quando algo começa a perturbar o bem-estar e a união familiar e a harmonia familiar. Fuja dos desejos carnais proibidos. A palavra de Deus diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz: tudo que o homem semear, isto também ceifará. Então, para que nós possamos ter um casamento feliz, você tem que vigiar suas ações enquanto ainda estiver solteiro. Não é verdade? Preste atenção. Vigiar as ações enquanto estiver solteiro. Nós falamos para os casais e falamos para os solteiros, para aquelas pessoas que pretendem ter uma vida conjugal harmoniosa, feliz. Erros quanto ao namoro. São dicas que nós vamos colocar nesta nossa audição para que os pais que têm seus filhos possam orientá-los com respeito ao namoro. Hoje nós entendemos que o rapazinho, o jovem, o adolescente, 14, 13 anos já está pensando em namorar, 15 anos já está pensando em casar, não é? Nos dias de hoje é assim, e isso precocemente traz problemas para a vida familiar. Há um namoro que tem atropelado a vida espiritual de muita gente, por falta de colocar em ordem alguns fatores. O primeiro fator que nós vamos identificar, e é aquele alerta aos pais para que oriente seus filhos, não aceitar conselho de pessoas idôneas. Muito bem, o conselho sobre vários assuntos de relacionamentos, até relacionamentos íntimos e outras conversas, é justamente falar com seu filho a respeito dos perigos que existe hoje na vida das pessoas. Perigo mesmo. Não aceitar conselho de pessoas idôneas, pessoas que você não conhece, pessoas que às vezes quer te aconselhar ou vai aconselhar seu filho de uma maneira errada. Se você não ajudar seu filho, sua filha em casa, dando conselhos práticos a respeito de educação sexual, de formação social, vai alguém de fora fazer isso. Pode ser um amigo de escola, amigos de trabalho, sei lá o quê. A pessoa pode se aconselhar com uma amiga íntima, né? Ou com um amigo íntimo. Olha, estou passando por essa situação assim, o que eu devo fazer? Vem aquele conselho que não é prático e é complicado. Outra coisa, namorar para passar tempo. Tem muitas pessoas hoje, é normal isso, né? Vou namorar, vou conhecer pessoas. E tem pais que orientam seus filhos, olha, você namora quantas pessoas você quiser, você tem que conhecer cada pessoa, até encontrar alguém que possa casar com você. Muito bem, mas nós sabemos que nos dias atuais, esse namorar para passar o tempo é como se fosse antigamente o ficar, ou ter aquela amizade colorida. A pessoa começa a namorar, imediatamente já está em relacionamento íntimo com uma pessoa. Estou testando, vou ver se vai dar certo, se não vai dar certo. Então, é um namoro para passar o tempo, mas que pode acontecer uma gravidez indesejada, ou a moça fica ferida, ou o moço fica ferido nas suas emoções. Outro ponto, descontrole de não ficar sem namorar. Às vezes a pessoa não consegue arrumar namorado, está chegando numa certa idade e não consegue ninguém. E acaba tendo aquele trauma, né? Puxa vida, será que eu sou feia? Será que eu sou feio? Será que eu não vou conseguir ninguém? Será que eu não vou me relacionar com ninguém? Então esse descontrole de não ficar sem namorar é aquela pessoa que fica na expectativa de ter sempre alguém a seu lado.
Eu não consigo ficar sem namorar, eu não consigo ficar sem abraçar, eu não consigo ficar sem beijar, eu não consigo ficar sem amassar a pessoa, né? Então a pessoa fica descontrolada, porque às vezes não consegue ter ninguém e acaba tendo um problema muito sério. Ou tem pessoas que às vezes conseguem ter um relacionamento com uma, duas ou três pessoas, de repente acaba esse relacionamento e a pessoa fica mal falada e não consegue mais ninguém. Olha, você vai namorar aquela moça, você vai namorar aquele rapaz, ele é assim, ele é assado, ela é assim, ele é assado. Começa a rotular a pessoa como não sendo de boa índole ou de uma boa companhia. E isso acaba trazendo dificuldade. Outro ponto bem difícil que nós vamos destacar é o namoro de criança. Alguém fala assim, namoro de criança. Bom, 12 anos é criança, 11 anos, 10 anos. Tem pessoas e pais que incentivam a criança a ter a sua namoradinha, a ter o seu namoradinho. Às vezes famílias se encontram e, olha, seu filho namorar minha filha no futuro. Antigamente acontecia um negócio desse, a pessoa era prometida, né? A criança já nascia, o outro falava, o outro nasceu, tem uma idade, um ano a mais, vamos prometer, quando crescer, vão casar os dois. Isso já foi, isso não existe mais. Mas existe sim o comprometimento de muitos pais com os seus filhos, ainda crianças, comprometendo com outra pessoa do sexo oposto. Precisa tomar muito cuidado com isso. Namoro por interesse. Eu não sei se existe isso aí ainda, né? Namoro por interesse. Pode acontecer, né? Mas hoje as pessoas estão procurando um bom partido, com certeza, ou não? Eu tenho certas dúvidas, né? Porque antigamente as pessoas procuravam casar os seus filhos com pessoas de bens materiais, pessoas que possam, no futuro, dar àquela moça condição de se ter sustento, né? Hoje eu não sei se tem esse namoro por interesse. Agora, interesse material ou interesse outros, que nós não temos condição de identificar aqui, porque isso depende de cada pessoa, de cada interesse de cada pessoa, né? É um cuidado que se tem que ter. Você vai namorar fulano de tal, qual é o interesse que você tem nele? É amor mesmo? Ou você quer fazer parte da família? Ok? Essa família é boa? Você tem que arrumar um namorado que seja fazendeiro, que tenha uma profissão rendosa, que tenha uma ambição de crescimento. Essas coisas que, às vezes, as pessoas em família discutem, né? Então, tomar muito cuidado com isso. Namoro misto. Nesse aspecto, o jovem está resolvido e se preparando para casar. Muito bem, tem muitas pessoas que pensam assim, de casamento mesmo. O homem se prepara para encontrar uma jovem, para se apaixonar por essa jovem, e ao se apaixonar por essa jovem, o que ele quer? Ele quer realmente constituir uma família. Então ele vai procurar uma pessoa que possa estar vinculada com ele nos mesmos sentimentos e no mesmo aspecto social, né? Isso que é importante. Então, é preparação para o casamento. Isso é realmente importante. É indispensável que haja afinidade entre os dois no relacionamento. Então, eu fico a imaginar como é bom, né? Quando existe realmente afinidade entre duas pessoas que querem se casar, duas pessoas que querem constituir família. O que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? O que é jugo desigual? É que incompatibilidade de gênios, ou físico, ou também social. É um recado do apóstolo para nós. O que é jugo desigual? Da fé social. Personalidade, comportamento, esse comportamento é um comportamento social, caráter, discórdias, brigas constantes, ciúmes, famílias contra essa união. Já pensou?
O rapaz começa a namorar uma moça, vou apresentar você minha família. Os familiares não gostam da moça ou vice-versa. O que pode acontecer? Discórdia, pode acontecer brigas, pode acontecer constantes ciúmes, né? Brigas constantes, ciúmes, famílias contra essa união, uma coisa terrível. O julgo desigual na saúde. O que significa isso? Quando a pessoa, às vezes, tem algum problema de saúde. Eu já vi muitas pessoas assim. Não é querer destacar alguma coisa nesse sentido, né? Hoje, às vezes a pessoa conhece uma moça ou conhece um rapaz e de repente verifica que ele não está bem de saúde, ele tem algum mal, ele tem alguma coisa terrível. E também tem uma coisa interessante, vícios, né? Quando se fala em saúde, nós falamos em vícios. Vício de beber, vício de cigarro, vício de drogas. Então, existe essa incompatibilidade. Às vezes a moça conhece um rapaz, ele é viciado em drogas, ou vice-versa. Fuma demais, ou bebe demais. Então, isso pode causar traumas na vida familiar e no relacionamento a dois. Da escolarização também é um problema muito sério. A pessoa estudou, outra não estudou, a pessoa é formada, a outra não é formada. Existe aí um conflito nesta situação no relacionamento entre duas pessoas. O apóstolo Amós diz em Amós 3:3, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, quando houver uma união entre casal, pensando em casamento ou união estável, tem que ter o mesmo propósito, o mesmo pensamento, a mesma condição de saúde, a mesma condição social. O perigo do namoro somente instintivo nos traz aqui um alerta muito interessante. É somente amor físico, paixão carnal, cobiça carnal ou atração sexual? O instintivo. Como que é? É complicado, né? Namoro conflituoso pode trazer consequências gravíssimas se vierem a casar. Filhos e pais, ou entre os dois mesmos, pode ter situação terrível, violenta e traumática. E isso pode acontecer no relacionamento entre duas pessoas. Então, de uma maneira geral, quando nós falamos em fugir mesmo das situações de carnalidade, nós temos que orientar os nossos filhos, principalmente adolescentes ou jovens, de ter um comportamento afetivo com pessoas do seu relacionamento, mas que você conhece o perfil dessa pessoa, que você conhece a família dessa pessoa, que você conhece as intenções dessa pessoa, tanto do menino como da menina, né? E que realmente se estão juntos no mesmo pensamento cristão, se estão na mesma fé, se estão no mesmo conceito familiar, se a família dele ou dela é uma família harmoniosa, se é uma família que conversa, se é uma família que participa, se é uma família que discute os problemas de uma maneira real, na luz da Bíblia, para que elas possam realmente ter no futuro um casamento maravilhoso e constituir uma família. Filhos e pais, e entre os dois tem que haver uma união de propósito e que cada um conheça a Bíblia Sagrada no que diz respeito à união familiar. Caso contrário, nós teremos dificuldades e os pais vão chorar, porque se tiver esse relacionamento, chegar a casamento, o casamento dura aí 6 meses, 1 ano, e já estão se separando porque não deu certo. Passaram um período juntos, até com uma aparente harmonia, mas que realmente não era aquilo que eles pensavam. Olha, eu casei com fulano de tal, não era aquilo que eu pensava, ele tem certos vícios, ele não largou ainda a vida de solteiro, casou comigo, mas ele ainda tem a vida de solteiro dele, ou vice-versa, e não dá certo. E se houver um neném, né, logo nos primeiros meses de casamento, e a moça ficar grávida, aí fica pior a situação quando não dá certo, na verdade, porque aí já existe um filho no meio do casal, né? E como que vai ser a situação, ok?
Muito bem, eu quero agradecer você a sua atenção hoje. Semana que vem nós vamos falar sobre como recusar uma proposta, como tomar decisões e como escolher, né? São orientações importantes para a vida familiar no nosso ajustamento familiar. Tenham todos um excelente domingo. Estaremos de volta na próxima semana com fé em Deus. Obrigado, fica com Deus e até a semana que vem.